Olá, amigos e amigas, tudo bem? Começamos mais um programa Momento Político. Esse programa você sabe, você acessa, você pode assistir pelo Facebook e pelo meu canal no YouTube, o canal Programa Momento Político. Esperamos que você esteja gostando desses todos os programas que nós passamos para você, reprisando aí, você compartilhando, comentando, dando sugestões, cada vez melhorando para você e sempre discutindo política local na nossa cidade. E aquele detalhe que eu sempre digo, né? Política é sempre polêmica. Já estamos iniciando o mês de fevereiro, o mês que voltam os vereadores do recesso e a Câmara começa seus trabalhos novamente para nós acompanharmos de perto aí a nossa Sertãozinho, né? E também ver a política na região, no nosso estado, no nosso Brasil, inclusive, né, com tantas coisas acontecendo, e esse ano é um ano político, né? Esse ano nós vamos escolher deputados, governadores, presidente da República ou presidenta da República, né? E vamos aí, vamos aos candidatos, vamos ver o que nos espera, nós, meros eleitores, né? E hoje aqui eu tenho a honra, o prazer de receber o senhor Oswaldo Pontes. Quem fala em política em Sertãozinho não pode deixar de lado o nome do Oswaldo Pontes, que é um dos políticos mais respeitados da cidade e também um empresário muito bem sucedido, assim como toda a família Pontes. Aqui em Sertãozinho, acompanharam a evolução histórica de Sertãozinho, né, desenvolvimento de Sertãozinho, desenvolvimento do comércio, da indústria em Sertãozinho e também a política de Sertãozinho. Então hoje o programa é muito bacana. O senhor Oswaldo Pontes é natural de Sertãozinho, empresário da construção civil há vários anos, e a vida política dele começou há muito tempo. Ele foi primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal de Sertãozinho de 76 a 82 e foi vereador, né, eleito em 2 mandatos, de 83 a 88 e de 89 a 92. E nessa ocasião desse último mandato, né, ele foi vereador constituinte e elaborou a lei orgânica do município no mandato de 89 a 92. Além disso, ele foi sócio fundador da Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho, isto em maio de 1969. E também foi diretor da Associação Comercial desde a sua fundação, né? Presidente da associação também por 2 mandatos, de 88 a 90, 90 a 92. E como presidente da Associação Comercial de Sertãozinho, ele fundou o Sindicato do Comércio Varejista de Sertãozinho, fundou a Associação Comercial Industrial de Pitangueiras, Barrinha, é membro vitalício do Conselho Deliberativo da Associação Comercial, membro do Conselho Deliberativo também da Associação Beneficente Cultural de Sertãozinho, a nossa associação, e presidente do Conselho por 5 vezes, né, da própria associação. Veja, o currículo aqui, né, fora que nós vamos ter um bloco específico para tratar de Rotary Club também, viu? E vou falar das homenagens também do nosso convidado aqui hoje, o nosso entrevistado. Ele tem um nome no auditório da Associação Comercial de Sertãozinho. Tem o auditório, leva o seu nome. Auditório Oswaldo Pontes. Ele é cidadão benemérito do estado de Sertãozinho, né? Através de um decreto de 2003. Ele é sócio benemérito da associação, recebeu homenagem em Feira do Livro, recebeu várias homenagens, inclusive ele tem uma história que é da Casa Pia de Jaboticabal, lá tem uma sala no asilo que leva o nome do senhor Oswaldo Pontes. E tem uma avenida aqui em Sertãozinho, uma avenida que também leva o seu nome, aqui em Sertãozinho, com um projeto de lei de 2008. E entre todas essas atividades, então, senhor Oswaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós gravamos um programa anterior, mas tivemos um problema. Falei assim, vamos gravar outro programa para ficar bem melhor que o primeiro, que a segunda vez sempre fica melhor, né, senhor Oswaldo? Verdade. Muito obrigado pela presença. Eu queria, nessa oportunidade, cumprimentar os telespectadores, agradecer ao Claudinei pela oportunidade que me deu de poder estar diante das câmaras do Canal 9, da TV Excelsior, e dizer da satisfação que tenho de estar aqui e principalmente de você fazer a leitura do meu currículo aí, porque, na verdade, todos os cargos que eu ocupei, sempre ocupei com responsabilidade, com dignidade e com muita presteza. Então, foi um reconhecimento de toda a sociedade sertanesina, principalmente as forças vivas de nossa cidade, que viram no nosso trabalho um trabalho dignificante. E, realmente, nós
fazemos porque gostamos muito da cidade onde nós tivemos a oportunidade de nascer. Ok, e esse aqui, eu te pedi licença para o senhor Oswaldo para assim, dar uma resumida no currículo. E eu li só uma parte dele que nós vamos falando ao longo do programa. E eu disse para ele já, eu falei, se eu tivesse assim, até o final da minha vida, se eu tiver uma folha desse currículo, já tá bom demais. Que quando ele mandou o currículo, já tem acho que 4 ou 5 páginas o currículo, né? Bem extenso e muito memorável. Então, se eu tivesse assim, uma folha, um pedaço disso aqui, eu já estou muito feliz. O senhor Oswaldo, deixa eu fazer uma pergunta. Como o senhor foi político naquela época, inclusive como vereador que não tinha salário, né, não tinha subsídio, o senhor vai falar sobre isso, como que foi aquela época? Assim, como que era ser vereador naquela época? Eu posso dizer a você que desde 1976 a 92, que eu ocupei o cargo de primeiro suplente do PDS, aliás, da Arena na época. Da Arena, né? Ocupei o primeiro cargo de vereador da Arena. Nós tínhamos na cidade somente 2 partidos. Aliás, no Brasil todos. Nós tínhamos a Arena e o MDB. O MDB era o partido de oposição do governo na época. E, então, isso fez com que nós fôssemos situação. Então, como primeiro suplente, e os vereadores na época não tinham vencimentos, eles não tinham salário, então eles pediam licença com maior facilidade. Exemplo, alguma doença que um vereador tinha, então ele pedia 30 dias de licença. Ia fazer uma viagem para o exterior, mais 30 dias de licença. Então, nós éramos em 7 vereadores. A Câmara era composta de 15, nós éramos em 7 da Arena. Então, os 7 vereadores que pediam a sua licença, ou por uma razão ou por outra, eu tinha a oportunidade de assumir. Assumi várias vezes, tive a oportunidade de acompanhar todos os nossos companheiros que atuavam diretamente na Câmara, os projetos direcionados para interesse coletivo da comunidade. Como na época o prefeito era oposição, então nós tínhamos sempre que... Quem era o prefeito na época? Era o Dr. Valdir Trigo. Dr. Valdir Alceu Trigo. De 72 a 76 foi o Pedro Pinotti. E de 76 a 82 foi o Dr. Valdir Trigo. Fez uma belíssima gestão na época, vamos dizer... Lembrado até hoje, né? Com muita propriedade, porque nós não podemos tirar o mérito de quem o consegue. Então, ele teve a oportunidade, na época, de desenvolver muito a cidade. Foi na época em que o Proálcool estava em plena atividade e que trazia recursos suficientes e ótimos recursos para a nossa região, dando oportunidade, assim, no crescimento das destilarias de álcool. Nós tivemos, nessa época, 4 ou 5 destilarias que foram montadas aqui em Sertãozinho. E todo esse equipamento era fornecido pelas indústrias de base da nossa cidade. E isso fez com que tivesse o operário das indústrias metalúrgicas tivesse um poder aquisitivo alto e que dava a oportunidade de dar uma condição de vida melhor para a sua família. Nós tínhamos, na época, posso dizer, de que o operário, o metalúrgico, ele tinha o seu automóvel, a mulher tinha um automóvel, ele tinha uma casa muito bem montada, ele tinha uma condição de vida muito boa em relação ao emprego que tinha. Ganhava-se bem, porque as indústrias pagavam bem, porque os recursos eram suficientes para que pudesse dar um salário à altura para o funcionário, e isso tudo fez com que a cidade começasse a ser um início de desenvolvimento muito grande. E nós, na Câmara, nós apoiamos tudo aquilo que era de interesse do município. Tenho a certeza de que foi feito com muita propriedade e que todos os vereadores, era uma Câmara que hoje ela é até lembrada por muitos munícipes. Então, o senhor se recorda quem era o presidente da Câmara naquela oportunidade? Nós tivemos... Foram vários, lógico. Nós tivemos 2, era um mandato de 2 anos, como foram 6 anos do Dr. Valdir Trigo, nós tivemos 3 presidentes de Câmara. E na época do desenvolvimento mesmo, era o Edgar Dega Gonçalves. Depois foi o Manuel Braz. Manuel Braz. E o terceiro, me foge da memória, não lembro. Mas também eu faço umas perguntas assim que nós não combinamos nada, né? Porque lembrar da época, mas logo ele lembra, viu? Que a memória do senhor Oswaldo não é qualquer um que tem. É verdade. Então, eles trabalham, a Câmara se reunia ali na casa da dona L. de Pascoal,
subindo a Washington Luiz, do lado direito ali. A princípio, a Câmara se reunia onde hoje é o Departamento Jurídico da Prefeitura, no segundo andar da Prefeitura. Parece-me que agora até é o gabinete do vice-prefeito, e tem aquelas salas ali. Então, a Câmara tinha um espaço ali que nós nos reunimos ali. Você citou, inclusive, de que, na época, os vereadores não ganhavam. E, por coincidência, quase no finalzinho do mandato, já começou os vereadores a ter salário. Então, todos aqueles que tinham licença por doença, nós tivemos a oportunidade, na época, de até... como tinha uma escada muito grande, nós tínhamos que subir com um vereador que estava em cadeira de rodas, porque ele tinha que justificar a sua presença para poder receber seus proventos no final do mês. Então, começou dali essa história do vereador ser assalariado no Poder Legislativo. Isso começou, então, assim, quando elaborou a lei orgânica, né? Que não foi antes da... Foi antes da lei orgânica. Foi antes da lei orgânica ainda. Isso foi mais ou menos no finalzinho, quase iniciando a década de 80. A lei orgânica, nós tivemos a oportunidade, como você citou aí, que eu fui vereador constituinte, toda a Câmara foi vereadores constituintes. Então, nós tínhamos a sessão normal da Câmara, que nós cuidávamos dos interesses da cidade. E depois, num outro dia, nós faríamos sempre a reunião para a elaboração da lei orgânica do município. Todos os vereadores com o mesmo critério, o regimento era baseado mesmo, tinha que ter presença, frequência, tudo certinho. E nós tínhamos várias comissões. E eu tive a oportunidade, nesse período, de ser o representante do prefeito na comissão do Poder Executivo Municipal. Então, o Executivo fazia as leis, os projetos de leis, e mandava para a Câmara Constituinte para que nós aprovássemos. Na época, o advogado da Prefeitura era o doutor Heráclito Mucim, e ele conversava comigo, que eu era o líder do prefeito e o responsável pelo Poder Executivo na lei, na Câmara Constituinte. Então, eu pegava e dava entrada nos projetos na Câmara, discutia nas comissões, defendia os interesses do prefeito nas comissões, e aí ia para a votação. E, foram, na verdade, noites e noites e noites de trabalho, foi um trabalho constante. Foi um ano que nós tivemos, assim, um trabalho intenso na Câmara Municipal. Mas nós tivemos a oportunidade de elaborar uma lei orgânica à altura dos interesses da cidade de Sertãozinho. Evidentemente que hoje muitas alterações foram feitas, eu não tenho conhecimento da lei orgânica atualizada, mas vários projetos são oriundos do nosso trabalho que todos nós, 15 vereadores, elaboramos no ano de 1988, quando o Brasil teve a oportunidade também de elaborar a sua Constituição. E o senhor tem em casa guardado... Eu tenho os exemplares que nós fizemos na época. Da época. Da Lei Orgânica dos Municípios, até eu vou lhe presentear depois com um exemplar que ainda tenho, mas evidentemente já deve estar bem alterado. Sim, várias alterações. Já se passaram já se passaram 20 anos. Estamos 30 anos. 30 anos, né? Já se passaram 30 anos. E os vereadores têm sempre, às vezes, aperfeiçoado o sistema de trabalho. E isso é uma constante em todos os órgãos legislativos, né? As alterações nas leis orgânicas do município, na lei orgânica do Estado de São Paulo e na Constituição Federal. Que está cheia de emendas desde 1988. Pessoal, então nós estamos vendo a política aí local desde a época que tínhamos apenas 2 partidos, a Arena, que depois virou PDS, e o MDB. Né? Hoje o Brasil conta com 35 partidos mais ou menos, que já existem, e por volta de 50 que estão esperando a chancela do Tribunal Superior Eleitoral para se tornarem partidos. Então veja como nós mudamos em 30 e, vamos colocar 40 anos aí para frente, 45 anos para frente. Sr. Oswaldo, então nós falamos aí de partidos do Arena, MDB, né, que o Arena depois passou para PDS,
O MDB hoje é o PMDB, que está voltando agora a ser MDB, está tirando o P da sigla partidária, né? E conte para nós, para quem está nos assistindo, com relação a essa evolução dos partidos, né? Daí para frente, desde aquela época. Quais partidos o senhor participou? O senhor fundou alguns partidos, inclusive, né? Na cidade de Sertãozinho. Como foi essa história? O senhor fazia parte do Arena? Bom, eu me inscrevi na Arena em 1972 e disputei o cargo de vereador pela Arena. No ano seguinte também nós disputamos pela Arena. Depois houve aquela modificação da Arena para PDS. Eu continuei no PDS e disputei também 2 eleições depois pelo PDS. E já em 1996 nós tivemos a oportunidade de ter algum dissabor junto com o PP, que foi o terceiro partido, a terceira sequência da Arena, PDS e PP. O PP, aí nós deixamos o PP e nós fundamos o Partido Verde, que era um partido na cidade de Sertãozinho, aliás, no estado, era um partido novo, com forças vivas excelentes, pessoas dignas de ser representantes políticos, e nós participamos já 2 eleições pelo PV. Mas, posteriormente, nós também começamos a ver que o PV estava tomando um rumo de radicalização pelo lado da esquerda, que não era do nosso feitio. Nós tivemos também a oportunidade de deixar o PV e voltar para o PP. Mas o PV foi um partido muito bom, tinha uma série de pessoas, principalmente em Sertãozinho, tem uma grande parcela do PV foram selecionados por nós. E depois outros também vieram posteriormente. É um partido muito bom, excelente, inclusive tem um cargo de secretaria no Poder secretário Executivo. do Meio Ambiente hoje, isso. Que é o Carlos, né? Carlos, o Carlão. Que está aí já... que vem fazendo um trabalho muito bom. Tem 2 vereadores na Câmara, né? O Renatinho Scavinato e o Rogério. O Renatinho ingressou junto conosco. Ingressou desde o começo no PV, Desde né? o começo, então ele está conosco. O Renatinho que eu convidei, aceitou, ele falou que só começando agora o ano, que ele vai vir aqui também para dar uma entrevista para nós. É um excelente moço, ele sempre fez um trabalho muito bom, disputou algumas eleições pelo PV, mas em razão de ser um partido, vamos dizer assim, sem muita expressão, o coeficiente de vereador não dava o número suficiente para eleger muitos vereadores. Sempre elegia 1 ou 2, e felizmente nessa o Renatinho chegou e conseguiu. Então ele eu tenho muita amizade com ele, é um rapaz extraordinário e vem desenvolvendo também um trabalho muito bom. Depois dessa radicalização do PV a nível nacional, nós pegamos e deixamos o PV e voltamos para o PP. O PP hoje ele é um partido que está bem no ostracismo, está bem sem muita expressão. Passaram grandes políticos, tem grandes pessoas, tem grandes lideranças em nossa cidade que ainda pertencem ao PP. Mas não tem aquela expressão política como tem um PSDB, como tem um PMDB hoje. E isso fez com que nós tivéssemos, assim, um número menor de representantes, tanto no Legislativo como nas prefeituras. E nessa longa história que o senhor tem na polícia, o senhor conheceu grandes personalidades, né? Posso citar André Franco Montoro, Quércia, o Maluf. A nossa vivência política, ela foi sempre pautada de muitas reivindicações. E quando nós tínhamos que fazer essas reivindicações, nós nos dirigíamos diretamente aos governadores de estados. E depois eles faziam a distribuição para as secretarias. Quando nós chegávamos na secretaria, nós já tínhamos o aval do governador do estado. Então, o trabalho era bem facilitado. Nós tivemos muito contato com o Quércia, com o Franco Montoro, com o Paulo Maluf. Paulo Maluf, quando governador, fez muito por Sertãozinho. Nós tivemos a oportunidade de ter a segunda via da Otávio VR já aprovada no ano dele. A da Otávio VR na entrada de Sertãozinho, né? Posteriormente, ela foi terminada pelo Quércia, que logo após do Maluf, acho que foi o Quércia o governador.
Sim. Então, nós tivemos no gabinete do governador, conversamos pessoalmente com ele fez algumas reivindicações para nós, como vereadores, que dava para a gente atender as solicitações do governador e que, mediante essas reivindicações, ele atendia as nossas necessidades. E assim sendo, nós trouxemos grandes benefícios para Sertãozinho. Na gestão do Paulo Maluf, nós conseguimos trazer o ginásio de esporte Dr. Antônio Furlan Júnior, que foi uma reivindicação para a cidade e que... O ginásio de esportes, aliás, o ginásio... Não, o Antônio Furlan Júnior, o colégio. O colégio. O colégio Furlan. O colégio foi Furlan. Na época do Paulo Maluf. É que, tá vendo, assim, eu sou mais do recente, eu tô achando que era do ginásio de esporte. Na verdade, foi a escola, o Furlan, no Xangri-Lá, né? Bairro Xangri-Lá. Então, nós tivemos a oportunidade de já trazer para cá. Hoje já tem... Sertãozinho está, devido ao seu crescimento vertiginoso, nós temos aí várias escolas na cidade, Muitas atendendo escolas. as necessidades da comunidade sertanesina. Dizer de que a cidade cresceu, o povo evoluiu, nós temos algumas crises na economia de nossa cidade, um pouco mais acentuadas do que no sentido geral, porque, infelizmente, a nossa economia industrial ela é direcionada somente ao setor sucroalcooleiro. E, assim sendo, quando há uma crise no setor sucroalcooleiro, atinge a nossa cidade em um todo. Nós temos, através da Associação Comercial, do Centro das Indústrias, feito palestras, tentando contactar os empresários para a diversificação de atividade profissional, para que, quando haja uma crise, não atinja de cheio a nossa indústria. Então, nós precisamos de diversificação industrial. Esse trabalho vem sendo feito, pelas lideranças das nossas comunidades, pela própria Secretaria da Indústria e Comércio de Sertãozinho. Isso faz com que nós possamos, às vezes, num futuro bem próximo, amenizar alguma crise que, porventura, venha a existir novamente. Exato. A atual crise, nós já estamos nos reerguendo. São 3 anos de instabilidade econômica muito grande, fez com que muitos sertanesinos perdessem emprego, fez com que muitas indústrias de nossas cidades encerrassem suas atividades produtivas, e isso nos trouxe uns dissabores muito grandes. Mas, graças às lideranças da nossa comunidade, nós procuramos sempre, dentro da situação que nós vivemos, fazer com que nós pudéssemos amenizar um pouco esse trabalho de dificuldade que a economia nos pregava. Estabilidade econômica, instabilidade jurídica, né? Insegurança jurídica que nós vemos aí hoje em dia. E, Sr. Oswaldo, com relação, então, a política daquela época, a política de hoje, ela mudou para melhor, para pior? O que o senhor tem assim, para dizer, assim, no geral? Olha, na verdade, Claudinei, para mim analisar nesse aspecto, a nossa política, o que eu sinto é que as pessoas de bem, as pessoas que têm assim lideranças, são líderes natos na comunidade que podiam pertencer à política, eles se omitem. E isso nós encontramos uma dificuldade muito grande, não desmerecendo os que estão aí, mas sempre são aqueles que às vezes não têm o preparo adequado para exercer uma função de liderança, principalmente numa Câmara Municipal, onde mora o pensamento da comunidade em que nós representamos. É complicado, né? Porque assim, talvez seja aquela descrença até na política, porque a política ela não fica estagnada. Às vezes ela fica um pouco estagnada até por interesse de políticos, né? Ela não poderia ser um pouco mais dinâmica, né? É verdade. Então, por aquele de ficar concentrado na mão de muitos poderosos, caciques de grandes partidos, né? Os partidos pequenos eles ficam à margem de decisões e talvez as pessoas assim, não se interessam tanto por política, né? O que nós notamos é que a política hoje ela virou, na verdade, um cabide de emprego, né? Exatamente. O cidadão faz da sua atividade política um plano de carreira. Emprego, um plano de carreira. Então, isso não é só no município, é no Estado e é na Federação. No Congresso Nacional é a mesma coisa. Então, isso tem trazido algumas dificuldades para aqueles que
tem boas intenções de fazer um trabalho totalmente direcionado para os interesses populares. Exatamente. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com o programa Momento Político, entrevistando hoje o senhor Oswaldo Pontes. Olá, amigos, estamos de volta para mais esse quadro aqui do nosso programa Momento Político. O Momento Político você acompanha pelo Facebook e você acompanha também pelo meu YouTube, né? Pelo meu canal no YouTube, que é do mesmo nome, Programa Momento Político. É só jogar lá, Programa Momento Político, Oswaldo Pontes. Vai achar essa entrevista aqui, os outros convidados que passaram. Acessou ali, está ali para você assistir a hora que você quiser, na sua comunidade, como você quiser. E se inscreva no meu canal também. Entre no canal no YouTube, faça sua inscrição, porque sempre que tiver um vídeo novo, você recebe uma chamadinha ali de que tem uma novidade para vocês, tá? Compartilhe, comente, dê sugestões, opine sobre o programa. Peça deixa lá o seu recado, o seu comentário, dizendo quem você quer que venha aqui no nosso programa, que nós vamos tentar trazer todas as personalidades políticas da nossa cidade, tanto em atividades, que não estão em atividade, e daí por diante. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a associação comercial. O professor Oswaldo Pontes é um dos sócios fundadores, isso em maio de 1969. Então, professor Oswaldo, gostaria que o senhor contasse como começou a associação comercial em Sertãozinho. De onde veio a criação? Porque na região, acho que só Ribeirão Preto tinha, só Ribeirão Preto, né? E depois o senhor ajudou a fundar as outras aqui na região. Como começou a associação comercial em Sertãozinho? Bem, a Associação Comercial e Industrial, ela surgiu das necessidades dos comerciantes em ter um representante que defendesse os seus interesses. Na época, muitos dos nossos telespectadores vão lembrar, nós tínhamos órgãos fiscalizadores do Estado, que era a SUNAB, que até certo ponto fiscalizava demais os comerciantes e tirava assim a tranquilidade do comércio poder atuar. E os comerciantes não tinham defesa nenhuma, não tinha quem recorrer, não tinha defesa nenhuma. A tal ponto do Serviço Nacional de Abastecimento, a SUNAB, passou a responsabilidade para as prefeituras para poder fiscalizar o comércio. E às vezes alguma atitude até certo ponto irregular, as prefeituras chegavam até a fechar lojas, porque havia necessidade do cidadão, por exemplo, comprar uma mercadoria, ele ter uma margem de lucro de 10%, e se ele ultrapassasse 1% a mais naquele lucro, ele, além de receber uma multa muito grande, ou receber uma reincidência, ele tinha até cassado o seu alvará de trabalho. E os comerciantes, vendo essa necessidade, surgiu no Rotary Club de Sertãozinho, onde tinha uma pleiade de comerciantes, de que havia necessidade de se fundar uma entidade que defendesse os interesses dos comerciantes e dos pequenos industriais de nossa cidade. Foi quando o Rotary Club se colocou a postos e fundou a Associação Comercial e Industrial. E eles, na oportunidade, pegaram as lideranças comerciais da cidade e industriais para poder formatar a diretoria da Associação Comercial. Então, assim, entre todas as atividades que o Rotary tem, né, possui, ele também, então, através do Rotary que se iniciou a fundação, a criação da Associação Comercial em Sertãozinho. Exatamente. E o presidente da Associação Comercial, o primeiro presidente foi o Gabriel José Pinto, também que na época era presidente do Rotary Clube de Sertãozinho. E ele pegou vários comerciantes que pertenciam ao Rotary e outros que não eram pertencentes ao Rotary, como era o meu caso. Eu não era rotariano ainda na época. Então ficou como presidente o Gabriel, o vice-presidente foi o senhor Minéses Balbo, da usina Santo Antônio, o terceiro presidente foi o José Afonso Penha, o secretário o Antônio Maria Miranda Filho, o tesoureiro Tirso Pelá, eu como segundo tesoureiro, e tantos outros que faziam parte da diretoria, onde foi fundada em 1969 a Associação Comercial e Industrial, fundada pelo Rotary Clube de Sertãozinho. E a associação, então, ela foi desenvolvendo hoje, ela é uma associação muito forte na cidade, na região, né? Paralelamente, ela vem trabalhando, desde de sua fundação, com uma grande parte dos membros do Rotary Clube de Sertãozinho. Muitos companheiros nossos do Rotary Clube de Sertãozinho
foram presidentes da associação comercial. E isso fez com que ela tivesse, assim, um desenvolvimento muito grande. E ela veio crescendo, assim, automaticamente, atendendo às necessidades. Veio trazendo oportunidade para que os comerciantes e industriais de nossa cidade tivessem vários convênios que facilitassem o trabalho. Então, a Associação Comercial passou a ter um departamento jurídico que orientava o comerciante e depois, se houvesse a necessidade de uma intervenção judicial, então encaminhava para um advogado de confiança, o departamento jurídico da Associação Comercial acompanhava o trabalho. Isso fez com que realmente desse uma sustentação muito grande. Várias oportunidades foram postas a benefício do comerciante, com vários convênios. E o serviço de proteção ao crédito foi um dos mais importantes também que nós implantamos na Associação Comercial, porque deu a oportunidade para os comerciantes para que eles não fizessem suas vendas com tranquilidade. Aí você teve a oportunidade de também dizer de que eu fundei a Associação Comercial e Industrial de Barrinha, a Associação Comercial e Industrial de Pitangueiras. Isso porque nós fundamos e criamos naquela comunidade um serviço de proteção ao crédito, tanto em Pitangueiras como na Barrinha. Porque, na época, muitos comerciantes, muitos clientes de Pitangueiras, que às vezes eram inadimplentes lá na cidade, eles vinham fazer compras em Sertãozinho e se tornavam inadimplentes também aqui. Sim, sim. E da Barrinha também então, do mesmo jeito. Foi uma forma de tentar... Foi uma forma que foi criada na época de que um convênio entre as associações comerciais informasse o serviço de proteção ao crédito a todas elas, para que esse cliente, que seria inadimplente em Pitangueiras, ele não seria aceito também aqui na cidade de Sertãozinho. Então, esses foram vários trabalhos. Depois, posteriormente, nós tivemos a oportunidade de fundar o Sindicato do Comércio Varejista, que grande parcela das contribuições dos nossos comerciantes iam para Ribeirão Preto. E nós não recebíamos... O sindicato era de só Ribeirão Preto, só, né? Ribeirão Preto. Então toda a contribuição não ficava em Sertãozinho. E nós não recebíamos benefício nenhum com isso, porque o sindicato não nos repassava parcela nenhuma daquilo que era arrecadado na nossa cidade. Eu vi isso, entendi, e procurei fazer com que nós fundássemos o Sindicato Comércio Varejista aqui. E isso deve ter sido uma briga muito grande, hein, seu Oswaldo? Porque sindicato, quando você tenta mexer na territorialidade dele, né, onde é a sua jurisdição, é uma briga muito grande justamente por conta da arrecadação do sindicato, né? Eles viram uma fera. E isso foi o que aconteceu conosco. Mas, graças à nossa liderança, eu tinha muita amizade com o Paulo Maluf, que era do mesmo partido político meu, e como ele era também muito amigo do Abraham Chasmo, que era o presidente da Federação do Comércio de São Paulo, aí eu cheguei a ele e disse: doutor Paulo, estou com um problema, preciso fundar o meu sindicato em Sertãozinho e não tenho condições de fundar porque eu estou encontrando algumas barreiras. Eu queria que o senhor me auxiliasse e falasse com o Abraham Chasmo. Aí ele falou com o Abraham Chasmo e ele falou assim: olha, eu vou comprar uma briga muito grande com o Ribeirão. Imagino. Mas fala para o Pontes me procurar aqui que eu vou encaminhar para ele. Então, tive a oportunidade de procurar ele na Federação do Comércio e ele me indicou o caminho jurídico de onde conseguiria. O departamento jurídico falou: ele vai te ensinar o caminho das pedras e vai te indicar um advogado para você fazer as coisas. Aí fomos lá, nós fomos atendidos pelo advogado que ele indicou, que também era membro da Federação do Comércio, e ele disse assim, falou: primeiro de tudo, você funda o teu sindicato, registra ele no Ministério do Trabalho, na Caixa Econômica, em Bauru. Depois que tiver o registro, aí você passa para nós que nós te agilizamos. E aí foi, dentro de no máximo 2 anos, 3 anos, nós tivemos o nosso sindicato oficializado. Falando de sindicato, hoje nós temos uma dificuldade muito grande com essa nova alteração nas leis trabalhistas. O sindicato, eles foram, bem dizer, tolhido da arrecadação. Né? Dessa arrecadação, né? Então isso está trazendo, e vai trazer uma dificuldade muito grande para que nós possamos manter o sindicato ativo e atuante. Mas com certeza haverão algumas modificações ainda com relação a isso. Vai ter que ter alguma alternativa,
porque nós vamos conseguir manter o nosso sindicato ativo por um período de mais 2 anos com recursos que nós temos economizados. Correto. Então, isso é o que nós estamos vivenciando no momento. Ok. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos mais para o último bloco para falar agora sobre o Rotary Club. Não perca, não saia daí. Olá, amigos e amigas, estamos de volta com o programa Momento Político. Entrevistando nessa oportunidade o senhor Oswaldo Pontes, um dos políticos mais antigos, mais conceituados, mais respeitados de Sertãozinho, empresário também, né? E, além de tudo, um excelente rotariano que está no Rotary há muitos anos. Como você viu, foi sócio fundador da Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho em maio de 1969. E ele ainda não era rotariano, mas como o Rotary ajudou a fundação da Associação Comercial, acho que uma coisa ajudou a outra. E em novembro, dia 29 de novembro de 1969, o senhor ingressou no Rotary. E teve uma carreira belíssima aí. O senhor já foi presidente do Rotary no ano rotariano, quando completou 20 anos do Rotary, isso em 75, 76. Quando o Rotary completou os 50 anos, que nós vamos falar que ele escreveu um livro sobre isso, hein? De 2005 a 2006, várias vezes foi representante de governador, foi governador eleito do Distrito 4540 em 2009 e 2010, e além de outras participações no Rotary, ele é membro honorário, sócio honorário, né, do Rotary Clube de Ituverava, Ribeirão Preto, do Rotary Jardim Paulista e Oeste, o Rotary Clube de Morro Agudo, Guaíra, Pontal, São Simão, Pradópolis, já participou do Brasil inteiro e também muitas viagens aí pelo Rotary, né? Recebe sempre as pessoas que fazem aquele intercâmbio, né? O senhor que recepciona, que passa uma bela temporada aqui, fica um ano aqui em Sertãozinho, né? Eu já participei lá de quando vim, mexicano, indiano, espanhol, japonês, né? Já vi muita gente na casa do seu Oswaldo lá, do mundo, conhecendo o Sertãozinho, levando o nome de Sertãozinho, né? Oswaldo, então fala pra gente sim um pouquinho, o que é o Rotary, como começou o Rotary, e aqui em Sertãozinho que o senhor entrou, e esse trabalho que o Rotary desenvolve hoje, que nem todas as pessoas conhecem, né? O trabalho social que o Rotary faz em benefício à sociedade. Bem, como eu disse para você anteriormente, eu fui sócio fundador da Associação Comercial porque ela foi fundada pelo Rotary. E o trabalho que a gente exercia na Associação Comercial fez com que despertasse o interesse dos rotarianos e fizeram com que me levassem para o Rotary. A Associação Comercial foi fundada em 29 de maio de 1969 e quando foi 29 de novembro de 1969, eu também ingressava no Rotary Clube de Sertãozinho. O meu padrinho era o Tirso Pelá, que também era diretor da Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho, e ele fez com que eu ingressasse no Rotary. Foi uma oportunidade ímpar que eu tive na minha vida de me tornar rotariano. É uma organização extremamente responsável, onde congrega lideranças de todas as atividades profissionais que desenvolvem um trabalho desinteressado à comunidade e à paz e o relacionamento entre as pessoas no mundo todo. O Rotary Internacional, sua sede internacional é em Chicago e foi fundado em 1905. Eu vou fazer um breve relato de como foi fundado. Nós tínhamos o fundador do Rotary, que é Paul Harris. Ele era um advogado e ele tinha muita dificuldade em se contactar com as pessoas. Ele foi para uma cidade grande e ele não tinha como fazer amizade. O que fez ele? Ele procurou 4 profissionais de atividades diferentes. Ele pegou ele como advogado, pegou um carvoeiro, um técnico em Minas e um alfaiate. Então, eles passaram a se reunir uma vez por semana na casa de cada um. E quando chegava na casa de cada um, ele falava sobre a atividade profissional dele, as dificuldades que ele tinha, as vantagens que ele levava. E tudo isso o grupo foi assimilando e um foi conhecendo a atividade do outro. Foi conhecida a atividade do engenheiro de Minas, foi conhecido a atividade do alfaiate, foi conhecido a atividade
do outro membro, que era ele como advogado? Como advogado, e o outro era um engenheiro de Minas, um carvoeiro e um alfaiate. Então, cada um explicava as suas necessidades. Isso fez com que abrangesse assim, outras atividades profissionais da cidade. E foi aglutinando, foi aglutinando. Quando ele viu, ele formou um clube. Então, foi onde ele denominou Rotary, porque rodava. Uma roda denteada que um dia estava num lugar, outro dia estava no outro, outro dia estava no outro, sempre divulgando aquilo que eles estavam vivenciando. Mal sabia ele que essa organização que ele fundava em 23 de fevereiro de 1905 se tornasse uma organização mundial que está sediada em 219 países do mundo e regiões geográficas, tem 1.250.000 homens e mulheres que são rotarianos no mundo todo, que compõem 539 distritos no mundo e que compõem 34 mil clubes espalhados por todo o mundo. Em Sertãozinho nós temos 2 clubes, que é o Rotary Clube Sertãozinho e o Rotary Clube Sertãozinho Aparecida. Eu falei para vocês que nós temos 539 distritos. Nós temos um distrito que cuida de 77 clubes em 53 cidades da nossa região. E esse distrito ele é administrado por um governador. Esse governador, o treinamento que ele faz um treinamento aqui no Brasil, que nós chamamos de Instituto Rotário, e faz um treinamento na Assembleia Internacional de San Diego, que é onde todos os governadores do mundo recebem o treinamento para poder dirigir o Rotary no ano subsequente. E isso tem sido uma constante. Nós tivemos agora, de 10 a 20 de janeiro, um treinamento para a formação de novos governadores para dirigir os destinos do Rotary no ano rotário 18-19. Nós tivemos também o nosso representante, que é um companheiro nosso de Itaquaritinga, e ele já está amplamente treinado para poder exercer as funções. O Rotary é um clube de serviço composto, como eu disse, por profissionais líderes nas suas atividades e que representam tudo aquilo de bom que tem na sociedade e, normalmente, a atividade profissional dele, ele é um líder na sua atividade profissional. É uma pessoa que desempenha a sua atividade com muita presteza, com muita dedicação, com muita honestidade, e essas são as pessoas que nós procuramos trazer para dentro do clube para poder fazer um trabalho junto à nossa comunidade em que nós vivemos, reivindicando direitos das comunidades e também, em determinados momentos, até auxiliando-os com projetos que o Rotary tem. Nós temos no Rotary uma organização que nós chamamos de Fundação Rotária. É uma contribuição de $100 por ano, cada rotariano, do mundo todo. Para você ter uma ideia, nós somos em 1.240.000 homens e mulheres espalhados pelo mundo todo. Uma contribuição de $100, você vê quanto que o Rotary arrecada. Esse dinheiro ele fica depositado, rendendo juros, 3 anos. Depois de 3 anos, ele volta para o clube que contribuiu. Aliás, para o distrito que contribuiu. O nosso distrito é o distrito 4540, que compõe em 77 clubes, em 53 cidades. E esses clubes podem fazer projetos na Fundação Rotária através de projetos distritais e de projetos globais. Os projetos distritais são pequenos valores que vão de $5 a $10 mil para cada clube para fazer esse projeto. E o global ele é acima de $30 mil, que é feito para alguma entidade como Santa Casa, PAI, e o Rotary tem, principalmente o Rotary Clube Sertãozinho, tem feito esses projetos para essas comunidades nossas. Recentemente nós fizemos um projeto que está sendo entregue agora domingo para a creche Estela Scatena Simeone, que foi fundada também pelo Rotary Clube de Sertãozinho. Que é aquela creche que é próxima, para localização, próxima ao Stan Churchill, né? Isso. É uma creche, acho que é a primeira creche Foi a primeira creche de Sertãozinho, e ela tem uma história muito bonita que daqui a pouquinho eu relato para vocês. Então, esses valores voltam para as entidades das nossas comunidades. E na medida que vão fazendo, ano a ano, as contribuições, os valores são
automaticamente eles ficam estagnados por 3 anos, rendendo juros, depois voltam de novo para as comunidades que foram as contribuintes em forma de projetos. É muito importante. O Rotary tem um trabalho dignificante, principalmente na área da saúde, na área da educação e no desenvolvimento do quadro associativo do Rotary e também no meio ambiente. O meio ambiente, nós preservamos o meio ambiente, procuramos incentivar todos aqueles a cuidarem da água, a cuidarem das árvores. Isso tudo faz com que um trabalho seja todo ele direcionado a meio ambiente, a educação. E também o outro, assim, ele é um clube de serviços, né? É um clube de serviço. Outro projeto muito importante que nós temos também, é bom relatar aqui, os clubes têm a oportunidade de fazer o intercâmbio internacional de jovens, pago pelo Rotary, custeado pelo Rotary. O jovem só tem que comprar a passagem. O Rotary arruma a faculdade para ele estudar num país diferente por 1 ano e ficar na casa de rotariano por um período de 3 meses. No período de 1 ano, ele passa por 4 residências. Isso para poder conhecer a sistemática de vida das mais diversas famílias do país que ele visita. E essas visitas, normalmente, elas são em países que o jovem tem a oportunidade de aperfeiçoar a sua língua, quer seja italiano, francês, o inglês, o espanhol, o alemão, todas as línguas. E nós temos feito isso muito. O Rotary Clube do Sertãozinho já mandou mais de 30 jovens nos seus 61 anos de atividades na cidade de Sertãozinho. E isso fez com que, até eu, como membro dessa comissão, trabalhei por 10 anos, tive a oportunidade de mandar muitos jovens e acompanhar e orientar os outros companheiros que desenvolveram o cargo posteriormente a mim. Eu tive a oportunidade de ser homenageado pela Feira do Livro, pela Escola José Negri, por ter mandado esse número de jovens estudar no exterior e ter a oportunidade de conhecer novos costumes, aprender uma nova língua e dar um ponto de partida para a vida, porque o Rotary admite que o jovem seja de 15 a 17 anos que faça esse intercâmbio. Passou de 17 não pode ser e antes de 15 também não pode. Então é no período de transição do jovem para uma vida mais atuante. E o Rotary, vou dizer para você, de que eu gosto muito, tanto é que fui presidente em 1975, 76, quando o Rotary completou 20 anos, depois fui presidente novamente em 2005, 2006, quando o Rotary Clube do Sertãozinho completou 50 anos. Até quero aproveitar a oportunidade para entregar para você um livro sim. O livro você escreveu de 220 páginas. Que eu tive a oportunidade de escrever, 220 páginas, sobre a história do Rotary nesses 50 anos de Rotary. 50 anos de Rotary. Você escreveu esse livro. Além de político, empresário, escritor. Aí, ó. Dá para pegar o livro aí? Aqui, ó. E esse aí conta um pouco da história do Rotary Clube do Sertãozinho. Dizer de que as pessoas que fazem a história do Rotary e estão aí dentro são pessoas e personalidades que ajudaram também a construir a história da cidade de Sertãozinho. Livro muito bem feito aqui, vai ser meu novo livro de cabeceira para estar aprendendo um pouco mais sobre a história do Rotary Clube em Sertãozinho quando completou 50 anos, isso em 2005, 2006. E quando governador eu tive a oportunidade também de presentear muitos amigos, presidentes de clubes, com uma pasta de couro com o slogan do meu ano rotário, que é: o futuro do Rotary está em suas mãos. Então eu quero fazer também, nesta oportunidade, a entrega numa pasta de couro para você. Muito obrigado. Mais um presente aí, o programa recebe. Que você, toda vez que tiver a oportunidade de manuseá-la, e o livro, assim que você for fazer a leitura, lembre do Rotary, lembre de nós. Com todo carinho. Do nosso carinho, da nossa dedicação, a oportunidade que você nos dá
de poder nos dirigir aos telespectadores do Canal 9. A primeira dama, né, do governador de 2009-2010, Dona Maria Conceição, de Tralha Pontes. Um abraço, tia Maria. Está nos assistindo aí agora. E o Rotary, o senhor participou, então, assim, no Brasil inteiro por várias situações com o Rotary. O Rotary é do Clube de Serviço, pode dizer, é um trabalho voluntário que a pessoa faz, foi picada pelo trabalho voluntário ali, né? Não sai mais o Rotary. Nós temos no Brasil 38 governadores. E dos 540 que eu citei, no mundo todo, nós temos no Brasil 38. Esses 38 eles estão sediados nas mais diversas regiões do país. Então é Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, pega todas as regiões. E eu tive a oportunidade de conhecê-los e fazer amizade e fazer um relacionamento. Portanto, hoje nós temos, modéstia à parte, um conhecimento, amigos nas mais diversas capitais brasileiras que pertencem ao Rotary. Sim. Sempre nós temos, quando de alguma dificuldade, tanto de algum companheiro ou de algum cidadão, tem nos contactado e nós temos entrado em contato com os nossos amigos lá e são realmente a solução dos problemas. Isso eu devo dizer o seguinte, recentemente nós tivemos a oportunidade de ter um acidente de dois filhos de um companheiro nosso, do Rotary Clube de Pradópolis, sofreram um acidente perto de Marília e na oportunidade faleceu os dois. Então nós entramos em contato com o hospital e dentro do hospital tinha um médico que era rotariano que estava fazendo parte do hospital. Ele acompanhou tudo de perto, nos deixou a par, atendeu todas as nossas reivindicações e fez com que nós ficássemos tranquilos e tranquilizasse, embora a família tinha perdido os dois filhos, mas tinha alguém lá que estava acompanhando de perto com o espírito de dar de si sem pensar em si. Que ótimo, esse é o intuito do Rotary, né? Essa engrenagem que não para e liga as pessoas. Bom, encerramos aqui então o nosso programa Momento Político, onde tivemos a honra de entrevistar o senhor Oswaldo Pontes, rotariano, empresário, sumidade na política de Sertãozinho e tem uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter, que é ser corintiano, né? Estava conversando com o seu Oswaldo, muito obrigado. Esperamos que assim tiver alguma novidade sobre o Rotary, alguma divulgação, estamos abertos e trazer mais pessoas do Rotary também para conversar conosco, porque tem muita gente lá que entende muito de política também no Rotary, né? Para que agregue ao nosso programa. Muito obrigado, então, seu Oswaldo. Você me dá só uma palhinha só. Com certeza. Você citou que eu sou corintiano, eu tive a grande satisfação de ser patrão do técnico do Corinthians. Patrão do Fábio Carille. Do Fábio Carille. Filho da dona Wanda e do seu Joaquim. O Fábio trabalhou conosco 3 anos como office boy. E, na verdade, na época nós aprendemos a admirar a capacidade do menino e a sua determinação. Por isso nós temos a certeza de que ele será um grande dirigente do futebol brasileiro no futuro. E ele está entre os 3 maiores técnicos do mundo, né? É o Guardiola, Tite e Fábio Carille. E desde aquela época ele já vinha demonstrando assim, a pessoa que ele é, uma pessoa sempre humilde, de uma educação fora do comum, né? Seu Oswaldo, então, muito obrigado. Pode fazer seu agradecimento final. Eu agradeço, Claudinei, novamente, e dizer da satisfação que tive em poder me dirigir aos telespectadores do Canal 9. Um abraço a todos. Pessoal, então assim, encerramos mais esse programa. Espero que tenham gostado. Continuem assistindo nosso programa, você acessa pelo Facebook e pelo YouTube, Programa Momento Político. Só jogar o nome do convidado que você quiser ali, faça o seu comentário, se inscreva no canal para receber as notificações dos novos vídeos, das novas entrevistas e comente, compartilhe, dê sugestões e peça quem você quer ver aqui. Quem sabe você pedindo bastante vezes aí, tendo a pessoa acaba vindo, né? Não sei, de repente é alguma autoridade política que acha que está num pedestal assim, mas isso é na eleição, acho que todos eles virão aqui, né? Fazer uma propaganda e fica para você, cidadão, escolher aí quem são os melhores nomes e tomara que sempre sigamos aí para o caminho correto, votando pessoas decentes que nos representem. Fiquem com Deus, um abraço a todos, muito obrigado.